eu começo a minha palestra sobre renascimento espiritual. Todas as outras palestras que eu já coloquei, eu sempre falava dessa tal da dona mente e da consciência, né? Que a nossa mente mexe conosco 99%. E nos sobra 1% para a nossa consciência. Isso significa o quê? Que 99% da nossa vida nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos negativos, ou pela energia negativa que circula, e nós somos também responsáveis por ela, porque somos nós que a criamos. Essa energia de corrupção, de tudo que está acontecendo no mundo, de guerras, de coisas, nós somos responsáveis por elas. Somos nós, com os nossos pensamentos, que estamos elevando. Então, o que é que a gente, dentro desse renascimento espiritual, é a gente se ver como esse ser divino que nós somos. Nós somos seres divinos, puros. Mas quando nós viemos, e por que daí se disser assim, tá, nós somos seres divinos, e por que temos tantas falhas, tantas coisas? Justamente porque nós viemos no mundo físico para solucionarmos essas nossas mazelas. Então é só através do conhecimento que a gente vai conseguir mudar a nossa visão de mundo. Porque nada do outro me atinge. Nada do outro me atinge. Agora, o que vai para mim, dele volta para mim. Então o outro não tem como me fazer mal, em hipótese alguma. Por quê? Porque ele até pode fazer sim, se eu estiver na energia dele. Aí ele me atinge. Por quê? Porque nós somos um. O mundo, ou todo o universo, é um. Nós estamos interligados com essa pedra, com essa máquina, com tudo. Tudo. Por quê? Porque tudo é energia. Tudo é energia pura. Ou, se a gente quiser dizer, mecânica quântica, energia quântica, tudo. Então o que eu penso afeta o mundo inteiro. Então a gente tem que, quem é que tem que tomar cuidado? Somos nós. Se a gente começar a olhar aonde está o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas palavras, porque primeiro nós pensamos, a mente, primeiro ela pensa, segundo vem a palavra, terceiro vem as ações. Então nós estamos nesse emaranhado o tempo inteiro, e às vezes a gente não se dá conta. Por quê? Claro, nós também não fomos educados para isso. Na verdade, nós fomos educados única e exclusivamente para o mundo material. Só. Quando nós nos lembramos que existe um mundo espiritual? Quando? Na hora da dor. É ou não é verdade? Na hora da dor. Aí a gente se lembra que
que tem alguém lá em cima que pode me ajudar. É nesse momento. Só que nós nos esquecemos que nós somos a imagem e semelhança daquele que está lá em cima. Igualzinho a ele. Por isso, da unicidade. Nós não temos nada de diferente, nós somos a centelha dele. E se nós somos a centelha dele, aliás, né? Se nós somos a centelha dele, nós temos tudo o que ele tem. Tudo. Nós não precisamos ir lá fora procurar alguma coisa. Procure aqui dentro. Está aqui. As respostas estão aqui. E a gente sabe. Mas, para que eu olhe para estas respostas, eu tenho que mudar. E aí complica. Aí a coisa fica mais difícil. Aí é mais fácil eu dizer que eu estou doente por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa da vizinha, por causa do fulano, do ciclano, até Deus entra na história. Menos eu. Eu sou a vítima. Os outros fizeram as coisas comigo. Não. Quem provocou? Eu. Quem vai sofrer a consequência? Eu. Só. Eu posso atingir todos vocês com a minha doença. Posso atingir. Mas quem vai sofrer a consequência sou eu. Então, a doença está provada. Ela não existe. Quem de vocês algum dia foi lá na farmácia tomar uma dose de gripe? Alguém já foi lá na farmácia tomar uma dose de gripe? E ela vem, não vem? Está aí. Quem já tomou uma dose de câncer? Ninguém. E ele está ali, não está? Então quem é o responsável? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, que a gente não conhece, porque nós não nos damos a oportunidade de olhar dentro de nós. A gente tem tempo para tudo. Hoje, mais do que nunca, eu vou tirar 1 hora de presente, tá? Mas quase que 23 horas por dia, o celular está na nossa frente. E daí? Quando sobra um tempo para eu olhar para mim? Para eu ver quem sou eu? Qual é o meu papel nesse mundo? Como um ser espiritual que eu sou, eu vim com um propósito. Eu não vim aqui para comer, dormir e festejar. Até posso fazer. Mas esse não é o meu objetivo. Tanto é que daqui a pouco eu estou partindo. Que eu não sei quando, mas ela vem. É a única certeza absoluta que nós temos na vida, é a morte. Absoluta. Só não se sabe o momento dela. Mas ninguém está isento dela. Então, o que é que a gente precisa começar a olhar? Cuidar com os nossos pensamentos negativos, a mágoa, o ressentimento, o ódio. A gente usa tão pouco perdão, né? Ah, não, perdoar? Não, eu não perdoo. Como não? Por que você não perdoa o outro? Porque você não perdoa a si próprio. A si próprio. Não ao outro.
Não importa para o outro se tu o perdoares ou não perdoares. Importa para ti. A diferença vai ser feita em você, em mim, em nós. Nós é que vamos fazer a diferença para nós no momento do perdão. Por quê? Porque ele é, como está aqui, ele acabou de falar sobre a humildade e a caridade. Para que eu perdoe alguém e a mim, eu preciso ter humildade. Eu tenho que sair do meu mundo de ego, de egoísmo, tá? E reconhecer que eu provoquei o que está ali. Então, o que está acontecendo com a Terra, tudo, pegar generalizado, nós somos responsáveis. Um papel, gente, um papel de bala que eu jogo no chão, eu preciso me lembrar que esse papel de bala, ele vai pelo mundo afora, tá? Ele vai atingir qualquer lugar da terra. O meu papelzinho de bala, aquela propaganda que o cara chega, primeiro ele joga um papelzinho no chão, grande coisa um papel. Depois ele joga o cigarro, grande coisa, um cigarro. Depois ele vai jogando um móvel, uma coisa. Aí daqui a pouco vem a chuva e com tudo que ele jogou por aí, o resultado vem. Quem é o culpado? A prefeita, o prefeito, tudo, menos ele. Menos ele. Percebeu? Então, é muito fácil nós colocarmos ao outro. Por quê? Porque dá trabalho, gente. Mudar dá trabalho. Muito trabalho. Não pensa que é um estalar de dedo e você mudou. Você tem que ter a humildade de reconhecer. Eu sou responsável por um mundo melhor. Todo mundo não diz que quer deixar um mundo melhor para os netos, para os filhos, para a geração que vem atrás de nós? Todo mundo fala, mas ninguém quer tomar a iniciativa. Olhem a questão da ecologia em relação ao mundo. Todos os governos se reuniram já. Muitas vezes pergunta se teve alguma atitude realmente. Por quê? Porque primeiro eu tenho que reconhecer que eu fui responsável por essa situação. Aí eu começo a mudar. Quer dizer, no momento em que eu tenho a humildade de reconhecer que eu sou responsável por tudo que está acontecendo comigo, eu começo a mudar. Primeiro nós temos que ter essa consciência. Então isso é sair dos 99% da mente. É sair dela e começar a olhar, porque na verdade, como nós somos seres divinos, centelha divina, nós temos o corpo, tudo em nós é divino. Então a doença ia fazer parte desse divino? Não. Se ela faz, é porque eu tenho a responsabilidade
sobre ela. Daí esses dias alguém disse para mim assim, tá, e uma criança que nasce com câncer, que nasce com um monte de problema, a gente não pode julgar porque nós não estamos na vida dela. Nós não sabemos o que ela fez de repente em outra vida para ela chegar desse jeito. E daí nós nos damos o direito da crítica, de dizer isso, de dizer aquilo. A gente não sabe, nem conosco nós não soubemos. Porque a gente vem com esse véu na nossa frente. Mas o mundo espiritual está ali para nos dar os recados. E eles nos dão. Tanto que vocês estão aqui. É uma verdade. É dizer, se vocês estão aqui, vocês estão em busca dessa volta a nosso ser puro, limpo, como é a centelha divina. Quer dizer, a gente está em busca, porque a partir do momento que você consegue se ver como esse ser divino, tu vais ver o outro como esse ser divino. Enquanto nós não nos enxergarmos como seres divinos que somos, o outro é outro. Por isso que nós matamos, por isso que nós xingamos. Por quê? Porque o outro não sou eu. O outro não sou eu. Ele não tem nada a ver comigo. Ao contrário, é tudo. Né? É tudo. Então, quando eu consigo me ver, porque primeiro tem que partir de mim. Tudo parte de mim para o outro. Jamais do outro para mim. Por isso que a gente procura no externo o que está dentro de nós. Está aqui dentro. A gente sabe. Mas, por que eu não tomo a atitude? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Mudar dá trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo. Mas é a única forma que a gente, a partir do momento que tu começas a fazer alguma coisa por ti, tu vê as coisas fluindo. Esse é o amor incondicional que Jesus falava. É esse amor. Esse é o amor que a gente coloca para todo mundo. Aí no amor incondicional eu faço o milagre que eu quiser. Jesus não dizia: vós podeis fazer mais do que eu faço. Tá? E ele não estava falando besteira. Por quê? Porque ele também era uma centelha divina vindo para esse planeta para experienciar essa vida humana, com emoções que elas são as que, porque eu penso, olha essa frase, o que eu penso, eu sinto. Quem pensou? A mente. Quem sentiu? As emoções. O que eu sinto, eu vibro. E o que eu vibro, eu atraio. Perceberam? O que eu penso, eu sinto. Então, se forma aqui no meu pensamento. Eu sinto. Entra a emoção no meio. Pode ser uma emoção positiva, pode ser uma emoção negativa. Pode ser um pensamento positivo ou um pensamento negativo.
Então, o que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu vibro. Por quê? Porque o meu pensamento é energia. As minhas emoções são energias. E o que eu vibro, eu atraio. O dia que a gente se der conta dessas 3 frasezinhas, nós mudamos a nossa vida. Não sei se, de repente, eu já comentei com vocês, um dia viajando de ônibus, conversando com o motorista, ele comentou comigo que ele estava naquele dia completando 35 anos de trabalho. E eram muitos anos como motorista de ônibus. Aí ele disse para mim assim, e eu nunca tive um acidente. Aí eu olhei para ele, eu disse para ele, tá, mas se o senhor viaja toda noite, daqui, eu saí daqui de Balneário para São Paulo. De Balneário ele pegou o ônibus em Curitiba, né, que fazia de Curitiba a São Paulo toda noite. E a gente sabe quantos acidentes. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, eu não sei qual é a tua religião, ele me disse, mas eu quero te dizer que cada vez que eu sento nesse volante, eu faço a minha oração, pedindo a proteção minha e de todos que estão ali atrás, que eu estou levando. Aí eu disse para ele, então, tá aí a tua resposta. Por quê? Qual era a energia que ele estava emanando em cada viagem dele? Uma energia de amor, uma energia elevada. Ele não estava desejando aos passageiros ali atrás que se lasquem na vida. Não me interessa, eu não quero saber, eu estou sentado aqui na frente. Não. Então, vocês percebem que a energia dele, ali fora do ônibus, a energia circulante era qual? De negatividade. É ou não é verdade? Por isso que dá o acidente. Está ali fluindo essa energia negativa. Só que ele fez o quê? Ele blindou o ônibus de energia positiva. Pronto, ele estava protegido. Então a oração serve para quê? Não importa a oração que você faça. Para que ela serve? Justamente para nos elevar com a nossa parte divina. Pronto, eu estou conectada lá em cima. Automaticamente, quem está ao meu redor, se não estiver na minha energia, não vai me atingir. Então a gente precisa cuidar quando nós, mesmo em casa, quando a gente sai de casa para o trabalho, para um lazer, para uma viagem, qual é a energia que eu estou emanando? Qual? Aí, automaticamente, você estará protegido. Se não for, se você, um exemplo, você sai de casa já injuriado porque tem que ir trabalhar. Pronto, gente. Qual é a energia que você está emanando? Pura negatividade. Aí tu sai ali fora, alguém te pega. Por quê? Porque a energia reinante lá fora
é muito mais negativa do que a tua. Então, se você está numa energia negativa, tu te juntou com eles, pronto. São todos da mesma espécie, todos. Por isso que às vezes a gente diz, tá, mas eu fui assaltada. Por quê? Porque eu estava na mesma energia reinante naquele local. Comecem a pensar seriamente nessa situação. Qual é a energia que eu emano? E o mundo espiritual, ele está ali para nos ajudar. Só que tem uma coisa. Quando nós viemos como uma centelha divina que somos, para um mundo material, tá? Nós temos o livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? A decisão é minha, nossa. Sou eu que escolho. Sou eu que escolho. Quando Jesus foi condenado à morte, Deus disse para ele que ele não precisava passar por esse processo. E ele respondeu, a escolha é minha. O que ele usou? O livre-arbítrio que ele adquiriu quando ele veio como um ser físico ou material. Então nem Deus interfere na nossa escolha. Por isso que ele não é responsável pelas nossas bagunças que a gente faz conosco. Ah, mas Deus quis assim. É muito fácil, é tão bom, porque daí eu me eximo na minha responsabilidade. A gente tem que cuidar com as palavras. Por isso, por que a gente não se dá conta? Porque a mente não quer morrer. Porque se a consciência entra, a mente tem que sair. Não dá para ficar com as duas ao mesmo tempo. Ou você está no lado mental inferior, ou você está no lado mental superior, ou na consciência, como queiram usar. Tá? Você não pode estar ao mesmo tempo laica. Por isso que Jesus dizia, não dá para servir dois senhores. É ou não é verdade? Não dá. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Não. Ou você serve um, ou você serve o outro. Então, são essas colocações e essa volta que a gente precisa fazer conosco, de nos vermos como essa centelha divina que somos. Aí nós começamos a mudar a nossa realidade toda, de doença. O médico pode te ajudar, mas não é ele que te cura. Por quê? Porque depende de ti. A escolha é tua. Ah, mas quem eu vou escolher para ficar doente? Não, claro que eu escolho. Só que, a partir do momento que eu admito que eu sou responsável por o que está me acontecendo, eu vou buscar uma mudança. E aí, primeiro ela vai se operar aonde? Dentro de mim. Automaticamente se externa para o mundo ao qual eu convivo.
E tudo é atingido pela minha mudança. Eu não preciso botar um cartaz bem grande lá. Olha, a partir de hoje eu vou mudar. Como o regime que a gente diz. Aí eu começo segunda. Como até sair pelos olhos e na segunda eu quero começar. Toda segunda tem. Então toda segunda eu posso começar. Quer dizer o quê? Alguém é responsável, menos eu. Então aí eu vou atrás do médico. Por quê? Porque eu não tomei a atitude. A partir do momento que eu tomar consciência do que eu posso fazer por mim, acabou. Podem ter certeza que tudo, o universo se encarrega de botar as coisas tudo em ordem para você. Porque nós somos esse universo também. Tem uma frase, eu acho essa frase um tanto quanto agressiva, se a gente pensar nela em termos de frase, mas ela é tão verdadeira. Jovem e adulto abusado, velho doente. É uma verdade. Pior é que é. Quer dizer, se na juventude, na fase adulta, tu abusa do teu corpo, tu abusa das tuas emoções, tu vais querer ser um velho. Velho eu estou dizendo no sentido, né, de você amanhã depois de vir de volta o que você plantou. Então eu cada vez que eu falo essa frase, eu acho grosseira, né, assim, agressiva, mas ela é verdadeira. Pior que ela é verdadeira, né? Então assim, não dá para tu chegar amanhã, se tu fez uma besteira o tempo todo, querer amanhã tu ser alguém com uma saúde perfeita se tu nunca cuidasse dela. Não dá. Porque nós não temos o presente é só o que existe. Presente é só o que existe. Passado, quando aconteceu, era presente. O futuro, quando vier, ele é presente. Então, o passado e o presente não existem. Aliás, o passado e o futuro não existem. O único que existe, o aqui e agora, é o presente. É esse momento. É esse momento. Só o passado e 90% de nós vivemos no passado. Alguns vão lá para o futuro, por quê? Porque daí acham que lá vão achar a felicidade, a alegria, o amor. Ah, mas eu não tenho sorte no amor. Te ama, que automaticamente você vai reconhecer o amor no outro. Como é que eu quero que o outro me ame se eu não me amo? Ele nunca vai chegar a me amar. Porque eu não sei o que significa amor. Eu não sei. Então, se eu me amo, se eu me respeito, automaticamente eu amo o outro e respeito o outro. Normalmente, é só a gente parar e pensar. Quando nós temos uma atitude em relação ao outro, é aquela que nos falta. Tá? É aquela que nos falta. Sempre, quando eu critico alguém, a crítica não é para o outro, é para mim. Porque eu sei do que eu estou falando. Eu fui professora
E trabalhei desde da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Mas depois, muitos anos, fiquei de quinta até o terceiro ano. Aí, quando chegava na fase da sétima série, hoje já é quinta, o desenrolar da puberdade, né, da adolescência, já está na quinta série. Na época era sétima série. Aí, quando chegava nessa fase, imagina, né, os hormônios a 1000. Então era aquela confusão na sala, eram os meninos atacando as meninas, eram as meninas atacando os meninos, eram eles. Então eles usavam, vou usar o termo deles, que o fulano é viado. Eles nem sabiam o que significava, dentro do significado. Mas por que eles botavam no outro? Porque normalmente era o que ele sentia. E aí admitir que eu, aí fica complicado. Então é o outro. A mesma coisa as meninas, né, que usavam, ela é uma galinha. Então eu sempre dizia para elas, cuidado com o que você está falando. Porque você não está falando do outro, você está falando de si. Você sabe o que significa a palavra para ti. Né? Então, o julgamento é nosso, não é do outro. Nunca se julga o outro. Quando nós estamos julgando a nós próprios. Porque nós soubemos o que significa aquele julgamento. O outro pode, para ele, nem tá aí. Mas eu sei, então eu não tenho como julgar o outro, porque eu não estou vivenciando a vida dele, eu estou vivenciando a minha, só a minha. Então é dentro da minha vida que eu tenho todos os parâmetros, tudo. Então hoje eu queria deixar essa mensagem para vocês. Pensamentos, palavras e ações. Cuidado com elas. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu vibro. E o que eu vibro, eu atraio. Muito obrigada pela oportunidade.